Então vamos pensar um pouco. A história é muito longa. Vamos tentar construir alguma coisa aqui, né, para a gente pensar um pouquinho. Nós somos produto também do meio ao qual fomos educados. Quando a psicanálise propõe que a gente traga a cultura para pensar também a saúde mental, e aí a gente está falando de Donald Winnicott, o próprio Freud, que escreveu O Mal-Estar na Civilização, onde ele aponta que o nosso parte da nossa angústia também vem de uma sociedade e de uma cultura que precisa, em nome da moral, reprimir as realidades, porque senão a gente não conseguiria viver em sociedade. E diversos outros teóricos da psicanálise e da psicologia trazem a realidade de que o meio ao qual você está inserido compromete consideravelmente quem você é. Sabe aquela frase célebre, né, que se diz nas redes sociais de forma às vezes brincalhona, mas que realmente é verdade, né? Quem é você quando não tem ninguém olhando? Tem um pouco disso, para a gente começar esse papo. Esse meio ao qual fomos educados, ele não foi um meio que nos educou, homens e mulheres, da mesma forma. Os homens receberam um tipo de educação, grosso modo, muito repleta de privilégios, de regalias, e dentro dessa perspectiva de que existe uma superioridade inata e que isso precisa se perpetuar. As mulheres receberam uma outra educação. Na maioria das vezes, as mulheres foram criadas, educadas, domesticadas para, um, servir ao homem. Essa palavra servir, ela casa muito bem com o universo feminino quando a gente traz esse contexto de por que que o homem espera ser servido por uma mulher. E dois, ela precisa ser dócil, amável, delicada, frágil, necessitada, e qualquer realidade que faça com que uma mulher se coloque numa posição onde ela precisa falar forte, impor-se, estabelecer os seus limites, deixar claro que ela aceita ou não aceita determinadas situações, ou até mesmo questionar as coisas, sempre fará com que ela seja mal vista. Aí você pode perguntar assim, Paulo, isso é um problema? Isso é um problema, minha cara. Por quê? Porque em um determinado momento, esse tipo de educação que foi diferenciada acaba que colocando em uma posição muitíssimo mais elevada os homens e deixando de lado características femininas que são importantes para a saúde mental delas. À época, o Freud identificou que aqueles movimentos de doença, de histeria, que fazia com que as mulheres caíssem no chão, ficassem cegas, perdessem o movimento das pernas, tivessem espasmos musculares, fizesse com que ela adquirisse algum tipo de confusão mental,
um sofrimento profundo, uma angústia eh, muito exacerbada, eu diria uma ansiedade muito persistente. Tudo isso estava ligado a um mecanismo de educação cultural imposto às mulheres, que era um mecanismo de repressão. À época do Freud, as mulheres elas não podiam expressar-se, dizer o que gostavam ou não. Elas muito provavelmente tinham que estar ao lado de um homem para poder serem validadas pela sociedade. Elas necessitavam ficar nessa posição de serem protegidas, de serem frágeis, necessitadas. Elas não podiam, inclusive, reivindicar o direito ao próprio prazer feminino. Uma mulher que chegasse para o seu marido, à época de Freud, e dissesse: Olha, você não está fazendo direito, eu não estou tendo prazer aqui na nossa relação. Essa mulher automaticamente ela seria mal vista. Ela, ela trouxe esse elemento de construir uma sociedade que não estava muito preocupada em, eu diria, em igualar esses papéis, em respeitar a dignidade de cada gênero e minimamente construir relações que não tivessem essa característica de domínio e de poder. E sobrou para as mulheres, infelizmente. E nós não estamos falando, minha cara, de algo que aconteceu ontem ou no século passado. Se a gente pegar só de Cristo para cá, porque antes de Cristo há muita coisa na humanidade, inclusive para ser explorada, para ser pensada, a gente vai ver que essas características de enxergar alguém como sendo inferior ao homem, no caso a mulher, ela sempre esteve presente. A civilização ocidental, ela foi construída em cima da misoginia. Não seria errado nós pensarmos que o ódio às mulheres, a aversão a tudo aquilo que é feminino, a rejeição a tudo aquilo que constrói o ser mulher, é fundante, inclusive, na identidade masculina. Eu até ousaria pensar com você, filosoficamente, que homem, grosso modo, não tem identidade. Porque aos homens, diferente das mulheres, que foram ensinadas desde a mais tenra idade de que precisam ser isso, isso, e que não podem ser isso, aos homens não foi educado, não houve uma educação nesse sentido. A única coisa que foi construída no universo masculino, no sentido de identidade, é que eles não podem ser, em absoluto, nada parecido com as mulheres e com o universo feminino. Ou seja, a construção da identidade do homem passa somente por esse lugar de você não pode ser nada parecido com uma mulher e não pode se aproximar de nada que seja feminino. Só ensinaram o que eles não podem ser. Não ensinaram quem eles são. Consegue entender a diferença?